bom estar com vocês, né, às quartas-feiras. E hoje estamos aqui em dose dupla, vocês vão ter que aguentar dose dupla, para falar de um assunto muito importante, né, na nossa trajetória de vida, que é a respiração. Então, o tema que escolhemos hoje para trabalhar com vocês é a respiração restauradora. Eu sou a Adriana, como você já conhece, e essa é a Andréia, e nós vamos dividir o tema. Vou falar mais da parte espiritual e ela vai falar mais da parte técnica e vai ensinar pra gente como respirar, na verdade, porque a gente respira, mas nem sempre da forma mais adequada, da forma correta. Então ela vai trazer pra gente como se trabalhar essa técnica do respirar de fato para poder receber tudo o de bom que essa respiração pode nos trazer. Tá certo? Passo para a Andréia só dar boa noite, depois a gente se divide para começar a trabalhar. Ok, gente, boa noite. Para quem não me conhece, mas eu acho que todos já me conhecem, eu me chamo Andréia. Eu acho que tem pessoas que não conhecem. Eu me chamo Andréia. Aproveitando o gancho também, eu trabalho aqui com evangelização infanto-juvenil, aproveitando aqui para todos para convidar as suas crianças, vizinhos, né, sobrinhos, filhos que tiverem dos 5 aos 17 anos, a gente vai começar a reiniciar os trabalhos com eles aqui e, portanto, estão todos convidados. Agora, voltando ao assunto, né, a gente vai falar um pouquinho sobre respiração, mas eu vou deixar a Adriana para poder dar início aí e a gente segue aqui juntos nesse bate-papo. Pronto, é isso mesmo. Então, para começar, respiração restauradora. Eu queria saber de vocês, quando a criança nasce, alguém sabe o motivo do choro? Por que a criança precisa chorar? Alguém já ouviu falar sobre isso? Não? Que às vezes é necessário, né? Aquela coisa do médico dar até uma palmadinha no bumbum, né? Por quê? Para que justamente ela chore e os pulmões, dilate os pulmões, para que respire. Então, ela só, digamos assim, estar viva, né? Nós só estamos vivos quando a gente faz a primeira respiração. Então, no que ela chora, ela solta os pulmões e aí berra aquele choro, vem com isso a respiração. Então, por exemplo, minha menina mesmo teve um tempo, quando ela nasceu, ela ficou sem respirar. Então, teve que fazer a reanimação, né? Só obstruir, fazer a respiração cardíaca. Foram aqueles momentos trágicos, né? Que a gente pede socorro à Virgem Maria. Eu comecei a orar, escutando lá, e aquele silêncio terrível. Eu disse, meu Deus, me socorre e permita que ela venha, e que ela venha, porque às vezes a gente sabe que pela doutrina traz essas informações, que às vezes é o próprio espírito que está com medo, não quer vir, porque sabe as provas, né? Que vai enfrentar, porque assim, quando a gente está lá do outro lado, a gente aceita tudo, né? Diz amém, e quando vem pra cá, a gente fica com aquele medinho. Então tem isso às vezes. A criança vem de pé, complicações no parto, essas questões a gente começa a observar e ver por que às vezes tem dificuldade. Fora as questões físicas que existe, claro, a gente não vai dizer que não existe, mas também existe muito isso, da vontade do espírito, do saber que vem para este plano, que a gente sabe, que a gente já trabalhou isso aqui, esse diálogo, que a gente não veio passear, né, gente? A gente veio para aprender, a conviver, a trabalhar, a burilar sentimentos, emoções, ações, a crescer como espírito. Então, naquele primeiro momento, o espírito às vezes planteia. Então, quando ele respira, quando nós temos a primeira respiração, é esse contato com o universo. Aí a gente diz, estamos aqui. Então, assim, para você ver a importância que tem a respiração. E aí, a gente traz esse tema hoje, porque a respiração, ela traz o quê? Quando você expira, e a Andréia mais tarde vai trabalhar mais sobre isso, você traz o oxigênio para dentro do seu corpo. E por que isso? Ele vai trabalhar as células, ele vai trabalhar, né, as questões do seu corpo, a questão física, a saúde. Então, quando a saúde não vai bem, a respiração também não deve estar indo bem, né? Quando a gente fala a questão, por exemplo, do cigarro, outras coisas, doenças do trato respiratório,
respiratório, a gente vê que o corpo também não fica bem. É como o coração, por exemplo, né? Que, digamos assim, que é o órgão maior do corpo. Quando ele não está bem, nada vai bem no corpo, porque ele controla todo o corpo. Da mesma forma, a respiração. E aí, trazendo para o lado espiritual, não sei se alguém já me falou assim, quando alguém chega esbaforido, está nervoso, peraí, fale com calma, respire para falar. Então, o que é a técnica? Exatamente. Quando você respira, esse fluxo de energia passa para o seu corpo e essa calma também. É verdade, eu estou mentindo? Eu estou falando uma verdade? Não, né? Quando a criança está esbaforido, assim, vou contar, falar alguma coisa, aí gente, calma, respire, para eu conseguir te entender, para eu conseguir falar, para eu conseguir te escutar. E aí acontece isso. A pessoa para, ai, tá bom, é isso. Então, olha como é importante, né? E outra coisa muito mais importante também. Eu já falei aqui em uma outra palestra, eu acho, mas e com essa técnica que a Andrea vai apresentar para vocês aqui hoje, como é aquele ditado, a gente, né, mostra, cobra, mata a cobra, eu não gosto do pau. uma coisa assim, bem chulo. Por quê? Porque depois dessa palestra, eu quero relatos de vocês. Na próxima palestra, a gente vai ter um tempinho para vocês dizer como foi, funcionou, vocês colocarem isso em prática. O próximo palestrante, que eu acredito que é Enzo, vai dar essa brecha e ele vai indagar vocês. E aí, como foi o processo? E vocês vão ver essa semana, temos uma semana até a próxima quarta. Vocês vão vivenciar essa experiência. Vamos respirar diferente. E vocês vão ter, com certeza, experiências para passar aqui para a gente. Por que eu falo de experiência? Contato com o mundo espiritual, com o universo. Porque, com certeza, vocês vão ter esse contato. Que ela vai ensinar aqui a meditar, como respirar. E aí vocês vão ver um outro plano, a intuição, o sexto sentido, como falam. Vocês, se fizerem, lógico, porque se não fizerem, não vai ter experiência. Vocês vão ter esse trato. Poxa, Enzo, né, que ele vai perguntar, realmente senti diferença em determinada ocorrência, e aí eu respirei, eu fiz durante a semana tantos minutos, né, dessa respiração, e consegui ouvir, consegui escutar a espiritualidade, consegui ouvir algumas inspirações, algumas dicas importantes, alguns recados, porque acontece. Eu não estou aqui dizendo mentira. É a pura verdade. Porque vocês já viram aquelas pessoas, como a Andrea, por exemplo, né? Que fazem muita meditação, né? Que vivem aquela coisa. São pessoas mais tranquilas. Alguém já viu a Andrea aqui nervosa? Eu não quero ver. Nem queira ver. Light. Queira ver. Light. Como diz, pavio curto. Sabe? Porque é isso, o oxigênio que entra, a presença da espiritualidade, no que você respira bem, você percebe o que está em volta, vai ter esse apoio, vai ter essa ajuda, vai ter essa percepção do que está em volta, e realmente você vai estar mais light. Como é que ele está? Quem se mistura com os porcos? Parece fome. Mas quem se mistura com o que é bom, fica iluminado, não é verdade? Então, essa luz vai vir para dentro de nós, vai vir para o nosso lado, vai vir para a nossa vida. E é tudo que a gente precisa, principalmente nos momentos que a gente está passando, não é verdade? Então, a gente precisa trabalhar isso para controlar a ansiedade, o medo, a inquietação, o nervosismo, o aborrecimento, né? A falta de confiança. Então, é trabalhar tudo isso. A respiração junto com o evangelho, sopa no mel. É um remédio, a receita que a gente precisa para melhorar a nossa vida. Ah, Adriana, mas você também tem problema. Você está aí pagando de... Sim, claro que eu tenho. Porque a gente relaxa, porque a gente é relapso. Porque a gente não leva isso, sabe, no nosso dia a dia como uma lição, né? Como beber água, né? A água faz tão bem para o nosso corpo e a gente esquece disso. Então, assim, é preciso que a gente entenda que a gente é espírito, e é preciso que a gente entenda saber
como se beneficiar das coisas que o mundo, a Terra, traz para a gente. Se a gente faz parte disso aqui, então é preciso entrar em contato com as plantas, a floresta, né, a praia, o vento e a respiração, como eu já pontuei, que é a primeira coisa que entra em contato com a gente. A criança às vezes não abre nem o olho, ela primeiro respira, ela tem que respirar para estar viva. Então é o primeiro sopro, né? Tem um filme, esqueci agora, que fala, né, o sopro de Deus, que vem aquele sopro e tal. Então, assim, é isso. É a força divina em nossas vidas. Então, a partir de hoje, eu espero que vocês realmente entendam a importância disso, coloquem em prática o que a Andrea vai trazer aqui para a gente e tragam esse feedback para a gente, esse retorno. Eu tenho certeza que vai ter relatos maravilhosos. E quem não quiser falar também, tudo bem, mas que traga isso para a sua vida. A gente precisa, né? Claro que é legal assistir novela, é legal, né? Quem gosta, tomar aquela cervejinha, aquele vinho, tudo bem, faz parte do mundo, a gente vai vendo essas coisas aos pouquinhos, mas essas coisas importantes, necessárias, imprescindíveis, é preciso que a gente abra os olhos e os ouvidos, né, para que isso realmente faça parte das nossas vidas. Porque, como a gente já tem falado, não tem mais o que esperar. Somos, é, somos elementos importantes da nossa própria vida e do outro também. E se a gente está bem, o mundo vai bem, não é verdade? O mundo está doente por quê? Porque estamos doentes. Então, quando a gente está bem, o mundo vai estar bem. Se eu estou bem, eu vou trazer bem-estar para a Nalva, eu vou trazer bem-estar para a Silvia, para a Rosa, e aí vai um para o outro. Então, a gente está aqui trazendo informação para vocês. Então, a questão da espiritualidade vai estar mais perto de vocês. Então, é necessário que a gente compreenda isso de uma vez por todas, né? E trazer realmente a técnica para a prática. Eu não vou tomar muito tempo de André, porque ela tem muita coisa para falar, muita coisa importante, né? A prática, a questão do diafragma, a questão das células. Então, vocês hoje vão, assim, ficar extasiados e vão querer chegar em casa, depois que quiser aqui fazer de novo e que faça mesmo de novo. Ah, mas eu trabalho o dia todo, meu patrão chato pega no meu pé. Você vai no banheiro? A gente tem tempo de ir no banheiro, não tem? Faz o que tem que fazer, depois olha, para um pouquinho e respira. Ó, não tem problema o ambiente, não. Você faz o ambiente, entendeu? Chega à noite antes de dormir, respira. Ao acordar, que faz a prece de agradecimento, respira. Eu tenho certeza que o dia de vocês, depois disso, vai ser supimpa. Não é que é milagre e não vai acontecer, né? As coisas têm que acontecer. Não, a gente está no mundo de expiação e provas. A gente não pode querer tudo perfeito. Mas, no trato, a sua presença, a sua forma de agir, sua forma de pensar, o conhecimento que vai chegar através da espiritualidade, eu tenho certeza que vai ser o diferencial. Porque eu sou desleixei agora, mas houve um tempo que eu realmente trazia isso todo dia. Uns 3 minutos do meu dia, eu fazia essa técnica de respiração. E assim, o contato com a espiritualidade era diário. E é uma coisa maravilhosa, né? A gente perceber a presença de um ser de luz, do nosso mentor espiritual, escutar assim na mente, ó, ele falando, o quê? Como é que eu pensei nisso? Rapaz, ó, é bacana. Então, aproveite aqui, Andréia, para falar, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Andréia, a palavra é sua. Vamos começar, né? Visualizando aqui o ambiente, eu vou pedir para, por gentileza, apagar a luz aí. Tá. E já vai começar já no processo aqui. Não, não, mas eu quero agradecer. Rodrigo, muito obrigada por essa confiança. E toda a informação que você trouxe aqui, né, de suma importância, principalmente quando você trouxe a informação sobre a criança, o bebê, quando nasce, quando a gente chegou aqui, né, nesse planeta. E aí o primeiro sopro da gente aqui na Terra
é a respiração, né? Segundo a ciência, o bebê leva 10 segundos para respirar. Ou seja, a média que nós levamos 10 segundos para estar na Terra e esse sopro só se finda, né, quando a energia vital de cada indivíduo, né, nossa energia vital, se finda e aí vem o processo do desenlace. E aí a gente vai, né, para os nossos processos, nossas programações no mundo espiritual. Mas voltando sobre essa questão da respiração, né, eu já pedi para mentalizar, só para a gente trazer aqui uma informação sobre a literatura científica, né? Os médicos dizem que a base de respiração de um indivíduo são 16 vezes por minuto e 23 mil respirações por dia. Ou seja, nós respiramos o tempo todo. Né? Isso é claro, até porque a média também que o indivíduo tem de não conseguir respirar, o máximo, o limite médio é 5 minutos. Pessoas que menos desencarnam, tem pessoas que conseguem um pouco mais, né, as exceções, mas a média são 5 minutos. Então, o que a gente vai fazer? A ideia para o teste que eu vou fazer com vocês é o seguinte: a ideia com base científica e com base dos yogis, né? Yogis são mestres, né, lá na Índia, acredito que eles já estão ascensionados, vamos dizer assim, já trabalham nessa interiorização na vida deles. É dito que por minuto a gente precisa trabalhar 6 respirações, não 16, mas para a gente chegar a 6, né, requer o esforço e a consciência. Por isso, a gente chama de respiração consciente. Né? A gente precisa aprender a respirar. Eu quero dizer isso porque a gente fala aqui que a gente respira média de 16 vezes por minuto, 23 mil vezes por dia, e ainda assim, eu acredito, né, porque quando eu tomei esse conhecimento para mim, eu percebi que eu não sabia respirar. Então, eu peço que vocês se percebam agora para saber se vocês sabem respirar. Perceba a respiração de vocês. Sinta a respiração de vocês. Né? Inspirem, né? Puxe o ar pelas narinas. Até onde vai a respiração de vocês? Vocês sentem os pulmões de vocês. Sentem essa região abdominal que a gente chama de diafragma aqui em cima. Percebam isso. Se vocês sabem ou não respirar. Porque a maioria das respostas é: eu não sei respirar. A ideia hoje é pelo menos vocês levarem um pouquinho desse conhecimento para casa e levar este exercício continuamente. E a gente vai entender um pouquinho o porquê, né? Vamos falar um pouquinho tecnicamente da respiração. O que é respiração? O que é a respiração? É moléculas de oxigênio que a gente capta por necessidade para sobreviver aqui na Terra. A gente capta esse oxigênio e ele é direcionado, né? Pela circulação e através, né, dos batimentos, obviamente, cardíaco. E quem filtra esse oxigênio são os pulmões. E aí, jogado para as artérias e liberado esse oxigênio filtrado para as nossas células, para o nosso organismo. Ou seja, tudo depende da nossa respiração. A saúde do corpo físico, a saúde orgânica, é de suma importância de como a gente respira. Isso deveria ser ensinado desde criança para a gente. Isso a medicina deveria levar para a criança, o adolescente, o adulto. Porque esse processo respiratório ele é de suma importância para a saúde celular de cada um de nós. E a gente agora, já quem não tem conhecimento, eu não tinha, vai aprender agora a respirar para entender quão é importante o oxigênio, né? A gente levar ao nosso corpo. Se vocês pararem, prestarem atenção na respiração e se perceberem que a respiração você só chega até os pulmões, que geralmente a nossa respiração, por ser 16 vezes a média por minuto, significa que a nossa respiração ela é rápida. Ela
chega malmente nos pulmões. E ele se esforça muito mais para poder captar, porque a gente não dá o que deveria para o nosso organismo. Então, os pulmões trabalham mais. E, se só vem até aqui nossa respiração, a gente não leva o oxigênio para essa questão de diafragma. Então, graças a Deus, há algo chamado seus pulmões, porque ele filtra, e por isso, principalmente a gente que vive em zona urbana, né, com poluição, a gente não tem como mudar no momento presente o que se tem, mas a gente pode evitar determinados lugares para ajudar a nós mesmos. Mas o que a gente pode fazer é aprender a respirar melhor para ajudar o processo de circulação e o processo dos pulmões para que a gente consiga filtrar melhor esse oxigênio. É o que a gente pode fazer por hora, é aprender a respirar. Filtra o oxigênio. Eu estou aqui através dos alvéolos, né? A gente tem aqui. Mas a gente depois entra na anatomia. Mas os pulmões é entendido, né? Passa pelos pulmões dele. Então, a respiração consciente, ou seja, você prestando atenção, dando atenção à sua respiração, vocês precisam também. Você vai caminhar o dia inteiro com a respiração consciente. Peraí, deixa eu ver se eu estou respirando. Um minuto, 6 não. Mas a ideia é, ao menos, cada um de nós fazer essa respiração uma vez por dia. É tão rápido, tão fácil. Eu estava até comentando isso no banheiro. Você não banheiro não sentado. Está sentado aqui no computador, está sentado, está na cadeira, está em casa. Não sei, está em pé, está lavando os pratos. Faz respiração, faz essa respiração. Eu vou mostrar um pouquinho, que é muito simples, a respiração que a gente utiliza ao diafragma. Porque geralmente a gente não trabalha o diafragma e o ar fica viciado. E isso gera, segundo a literatura científica, né, auxilia nos processos de doença, porque, né, as células não recebem o O2 que deveria receber oxigênio, né, a combustão precária dos processos dos pulmões, e a gente acaba tendo um déficit, inclusive dito que há origens por conta disso, por exemplo, de algo muito comum entre a humanidade, vou falar aqui a vida dos brasileiros, né, pressão alta, isso organicamente, tudo não existe de algo físico, vamos para o psíquico, ansiedade, depressão, e domina hoje, né, uma quantidade muito grande na humanidade, principalmente após a pandemia. Então, a respiração consciente ela é muito importante para o processo orgânico de cada um. E é para justamente gerar saúde e energia para as células. Isso eu estou falando da parte orgânica, né? A parte material, a parte física. Não falei ainda da parte espiritual. Mas, trazendo ainda para a parte orgânica, a gente tem aqui o diafragma nessa região aqui, né, no abdômen, e a importância, né, do ar não ficar viciado aqui, que a gente não bombeia, não emana oxigênio para aqui, ele fica viciado. Algo bem, bem básico que a maioria de nós temos, né, gases. Gases é terrível. Quando você tem gente que vai parar no hospital achando que está tendo ataque cardíaco. Foi gases, né? Enfim. Então, a necessidade de trabalhar o processo da respiração, de trazer a consciência, não só para isto, mas também a gente vai entrar um pouquinho para a parte psíquica, tá? Lembrando que, fisiologicamente falando, o diafragma, ele auxilia no processo da liberação dos pulmões. Para isso que é necessário levar o ar para essa região aqui, né? Os doutores aí, se estiver errado, me corrigem. Mas, falando da parte do campo emocional, a respiração consciente, que tem diversas técnicas, mas
trazendo, quando você traz a respiração para si, dando atenção a ela, você elimina, por exemplo, pensamentos contrários à sua saúde. Por isso ele auxilia no processo de ansiedade ou depressão, os pensamentos. Porque você concentra e presta atenção na sua respiração. Primeiro que você já está começando a prestar atenção em si mesmo, em você mesmo. Trazer para si a saúde. Você está concentrando em você. E aí você está trabalhando a respiração e começa a eliminar pouco a pouco aqueles pensamentos contrários, como já foi dito aqui, à saúde. Então, por isso também é importante para esse processo psíquico-mental. Fora que também, segundo a literatura científica, já tem vários artigos que falam sobre a respiração no nosso padrão neural, né? Na mudança dos padrões neurais, que traz uma, vamos dizer assim, uma quietude, que você falou um pouco antes, e eu ainda estou no caminho, bem no início, traz uma quietude para a gente, não só para a parte orgânica, mas psíquica, porque o cérebro ele altera. Uma das coisas que a respiração consciente auxilia é a diminuição da amígdala. A gente tem aqui na nossa cabecinha, por exemplo, cérebros de pessoas muito ansiosas, quanto mais ansiosos, por exemplo, nessa região aqui central, que é a amígdala, ela está maior. Quando se faz, por exemplo, um exame que detecta. No cérebro de pessoas que trabalham com respiração consciente, com meditação, essas amígdalas estão diminuídas. Né? Isso foi um experimento que foi feito lá em 2017 por uma neurocientista chamada Sara Lazar, mas depois eu adentro mais porque ela adentra na questão da meditação. Como hoje a gente vai falar da respiração consciente, mas faz parte, porque quando você para prestar atenção em você e respirar, prestar atenção na sua respiração, você já está caminhando para a meditação. É um tipo de meditação. Né? E com certeza ele altera o padrão, não só fisiologicamente, mas ele altera o nosso estado de espírito, nosso interior. Mas vamos falar um pouquinho, né, da respiração para o nosso eu, o espírito. A gente está falando do processo fisiológico, mas espírito. Os yogis, né, os indianos, eles chamam de prana. Não sei se vocês já ouviram falar sobre prana. Prana, né, para eles, é o que a gente conhece como energia cósmica universal. É o que tem, né, no universo, é o que a gente capta para nós. Esse oxigênio está aí na natureza, disponível para todos nós. E este prana, né, a gente capta o prana que passa pelo nosso campo energético e dá vitalidade, né? A nossa energia vital. Todos nós temos energia vital. Energia vital que faz vocês estejam aqui na Terra atuando. Acaba a energia vital que nem a pilha. Né? A pilha tem sua carga. Todo mundo vem com a programação. Acho que todo mundo comentou isso. Né, de segundo a literatura espírita, que nós, né, já fazemos nossa programação de vir para cá. E quando a gente vem, a gente já tem uma carga para ser utilizada nesta existência. É como se fosse uma pilhazinha, né? E o que acontece? Olha a importância da respiração. É dito, né, segundo os yogis também, que quanto mais esse prana, se eu respiro muito rápido, eu trabalho muito mais e elimino o prana muito mais rápido de mim. Ou seja, eu posso encurtar a minha longevidade, a minha existência no planeta Terra, segundo os yogis. E faz sentido. Se, segundo a literatura kardecista, né, a espírita, o prana, né, a energia cósmica universal, a gente capta e é trazido para aqui. A gente tem uma programação para utilizar. E os yogis dizem que
fazendo mau uso da respiração, a gente reduz essa carga, o que é que eles sugerem? Se abram para o prana, para respiração consciente, porque assim você executa a sua programação com alimentando, aliás, né, sua energia vital, né, mantendo sua carga, sua pilha dentro da sua longevidade, que é para você ter. Claro que cada um tem suas programações. Estou falando dentro da programação, uma média que a gente se imagina, né? Imagina ficar até 90 anos, não sei. Então, sei lá, não sei, né? Tem muita regeneração aí caminhando, mas a ideia, né, de yoga é esta e faz muito sentido a gente trabalhar o prana para o nosso eu interior. Então, assim, agora eu vou aproveitar, antes de falar mais um pouquinho aqui dessas informações do yoga, lembrando também que eles fazem um paralelo sobre o universo. Né? A gente lembrar que nós somos como microversos dentro do universo. Porque se vocês prestarem atenção, né, nossos padrões internos, né, convivem com o diferente, porque nossas células são diferentes umas das outras. Nós não temos células iguaizinhas no nosso organismo. Então, aqui existe um microverso, e nós somos o Deus desse microverso, que precisa cuidar desse microverso. Ou seja, nós somos microverso para e como moléculas para o macroverso. Porque a gente vive em um macroverso. Né? Moléculas para o macroverso. Então, vamos utilizar esse padrão respiratório, né? Ainda mais agora, sabendo que não é só para essa questão fisiológica, mas é para o seu eu espírito, ele é de suma importância e ter esse entendimento, ter essa consciência, traz não só a questão de longevidade, mas a questão de saúde mesmo, saúde física e saúde mental, que a gente precisa muito, principalmente nesta fase que a gente passa, né, no planeta, no Brasil. Mas, enfim, vou trazer uns exemplos de técnicas, né, que eles nos dão. Eu gosto mesmo de pegar as técnicas dos yogis, porque eles trazem essa ideia do prana, né, da energia cósmica vital, e aí tem algumas técnicas. Eles usam, é assim que trabalha-se na yoga, né, também. Eles usam as asanas, que são alguns movimentos, que é justamente ligado à postura, que eu preciso também lembrar disso para vocês, que a respiração consciente requer também uma boa postura. Porque é como a tubulação. A tubulação, ela está ali. Se ela dobrar um pouquinho o fluxo dessa água que é ligada aqui da mangueirinha, se ela dobrar, ela não vai chegar a quantidade correta, nem no tempo correto, como deveria. Em algum momento, cada vez mais que dobrar, vai haver uma interrupção, um bloqueio. E, inclusive, é isso que ocorre nas nossas veias, quando tem entupimento de vasos e tal. Muito se dá por conta da falta de oxigenação. Esse processo, que é algo tão simples, mas que pode tornar algo muito sério para a saúde de cada um. Então, a ideia, se a senhora pode falar. Tem surtos, acaba de comer aqui o outro lá, ou raivas, ou isso, que mexe com o nosso organismo, e a gente tende a ficar ofegante, né? O medo faz isso. No sentido, não precisa depender do tamanho. Mas assim, o medo vinha, e aí eu tomei conta da respiração, porque eu comecei com um pouco de navegação de Deus, não, eu estava sozinha e eu achei que eu ouvi qualquer coisa, e a pessoa teve, já estava no trabalho, mas, meu Deus, eu apaguei a luz, falando, veio essa sensação de ter visto alguma coisa. Eu disse, ai não, aí eu 20% rapidinho, assim, não, eu não quero ver nada, não quero saber de nada. Aí eu comecei, além da oração, a respiração, para poder sair daquele padrão que estava, que era de medo. Melhorou? E a gente tem
Obrigada aí, pela sua experiência, mas é isso aí mesmo, tem razão. Quanto mais a gente vive, mais uma vida muito dinâmica que a gente tem, tudo muito imediatista, tudo muito rápido, a nossa respiração tende a ser também desta forma. E é tudo muito rápido. Como você falou, a respiração ela chega no máximo aqui. Só que os pulmões ele precisa dessa respiração. Eles trabalham mais para poder captar a respiração. Então, normalmente ela chega aqui, imagina aqui, né? Imagina o resto do corpo, coitado do cérebro da gente. Então, assim, a dica que você deu, está se sentindo, percebendo que está um pouco mais ansioso, que está sentindo uma palpitação estranha, alguma coisa, ou né, que pode acontecer algum desalento com alguém, alguma coisa, respira. A mesma coisa que é, respira, para e respira. Está com dificuldade porque está vindo muita informação, porque alguém falou uma coisa para você na rua, no trânsito, né, é muito comum, e aí tem aquela vontade, respira. Correto, correto. Respira. Então, respirar vai te bloquear. Respirar vai oxigenar você e você vai. Aí você vai pensar, porque nós tendenciamos ainda a sermos instintivos. E a gente libera instinto. Por quê? Porque a gente não está respirando. Então, respirar é de suma importância. Receber, inclusive. Né? Tem um yogi que fala, acho fantástico a fala dele, que ele fala que a gente, como a natureza é um ciclo, né? A inspiração e a expiração é um ciclo, porque a gente inspira pelo nariz. Tem várias técnicas, mas o comum é inspirar pelo nariz, perdão, e expirar, né? Soltar o gás carbônico pela boca. Então, isso é um ciclo, como na natureza, a gente tem diversos ciclos, nós também somos natureza, logo, nós também temos este processo cíclico. Então, é dito que quando a gente, né, se ouve, ele traz essa informação, vou lembrar só o nome dele, quando a gente respira, a gente traz o mundo para a gente. E quando a gente libera, a gente doa para o mundo. Então, essa ideia de trabalhar a doação, né? A união, a fraternidade com o planeta e a doação. Então, como ele diz, quando você faz o processo fisiológico da inspiração e expiração, você está trazendo saúde física, orgânica para você. E para a sua mente, como é que você traz a saúde? Através do prana, né? Da respiração, tendo consciência que eu estou respirando energia cósmica universal. E sendo agradecido. E ter abertura para isso. Porque, como eu digo, né? A pessoa que ele deu um exemplo muito bacana assim, em relação, por exemplo, ao egoísmo. Se eu respiro só para mim e seguro a respiração porque eu não quero doar, eu vou me intoxicar, né? Liberar tóxico, e se eu permanecer com isso, eu vou, após no máximo 5 minutos, vou desencarnar, falecer. O egoísmo provoca isso, né? Esses elementos, né? Esses comportamentos ainda, né? Essas doenças que a gente traz no espírito, é o que gera a falta de saúde, a ausência de saúde da gente. Então, o nosso processo aqui, como naturalmente, como a natureza é, receber e doar. Né? Como disse Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então, essa é a ideia do ciclo. Eu vou mostrar uma técnica bem bacana para vocês, muito simples, em qualquer momento, onde vocês estiverem, né, ou em pé ou sentado, vocês podem pegar e vou usar, né, esse é um tipo de técnica que a gente usa as mãos, para vocês testarem com vocês, tá? Vou pegar o máscara,
tirar a máscara, testar. A gente vai usar a mão, tá? Você escolhe direita e esquerda. E aí, com o polegar, ó, a gente deixa assim, ó, o dedo, esses dois dedos baixos. O que importa é esses dois dedos tá em pé e esse polegar assim, tá? Deu para fazer? Ó, vai respirar, precisa respirar. Oxigenar, bora oxigenar ele. Inclusive, né, sobre a oxigenação, só conseguiram, cadê? Se não conseguir, pelo menos, utiliza aqui, não faz. O que importa é que a gente vai usar um dedo para uma narina, outro dedo para outra narina. É isso que importa, tá? Bom, eu vou pelo yoga. Ele me ensinou assim, então eu vou por ele. Mas o que importa vamos pro hang logo. O que importa é isso aqui, tá? É isso aqui. Isso aqui. Para narina. Lembrando que a oxigenação não só é importante para diversas coisas, vamos dizer assim, né, dentro do nosso organismo. Mas eu tive um professor de shiatsu, ele falava que as articulações da gente, por falta de oxigênio, gera dores. Se a gente fizesse trabalho de respiração e alongamento, segundo ele, se não for genético, ninguém teria artrite ou artrose, não teria inflamação nas articulações. E a gente já, a partir de agora, a respiração consciente e flexibilidade, tá? Mãos, pernas, levanta, acorda, puxa, se estica, alonga, vai seguir os animais, o gato e o cachorro fazem isso, não sei se vocês têm, não sabiam. Eles, a primeira coisa que eles fazem de manhã é quando a gente, como os animais são inteligentes, né? Inteligentes, e a gente que fica inteligente, eles já levantam, se esticam toda, a coluna toda, tá? E assim é a respiração. A gente, para respirar, precisamos de postura. Porque, como eu falei lá da igreja da Mangueira, se a gente não fizer a respiração reversa, né, com a postura, se estiver assim, ela não vai passar como deveria. Você não vai oxigenar seu organismo completo. Então, vamos lá para a mão. A gente vai fazer o seguinte: vamos inspirar, a gente vai fechar a narina e puxar o ar. Os internautas também, ó. Puxa com a narina, puxa o ar com a. Eu estou na narina direita. Puxei o ar com a narina esquerda. Segurei, tapei. Agora a narina esquerda. Solto com a narina direita. Ainda com a narina direita, eu puxo de novo. Inspiro. Seguro. Solto, libero. Vou para outra narina. Solto. Inspiro de novo. Isso. Lembrando que essa técnica é bastante legal porque ela trabalha a oxigenação, principalmente no pé. Não pode estar gripada. Aí tem que tomar cuidado. Usa bastante o papel higiênico para não. Aí se você estiver gripado, já tem uma técnica aí que usa, né? Uma válvulazinha, então uma seringazinha, tira tudo. Tira tudo. Não dá para ensinar aqui agora, mas é bem simples. Botou, injetou aqui e saiu cá. Depois faz o contrário. Isso aí vale para criança também, para adulto, para todo mundo. Tá vendo? Mas assim. É a prevenção de. Tá bem, você falou certo. A gente tem os pelos do nariz. É justamente para isso. A função dele é essa, é para filtrar. Agora imagine, se os pelos, né, provocam, né, a gente
As pessoas que ficam ali, a gente acha nojento. Imagina isso, essa impureza que é dentro do nosso organismo. Né? Respire, tá? Vocês querem se ajudar e ajudar o corpo de vocês, a mente, a cuidar das células de vocês, respire. Então, assim, essa é uma técnica bacana e fácil, né? Muito simples. E tem uma outra técnica, deixa eu ver, vou mostrar para vocês, que é bem simples também. Essa eu gosto de fazer muito, principalmente se vocês acharem que tem um dia muito difícil, muito atribulado, né? Enfim, essa técnica ela é bem legal, mas independente disso, ela é importante para o dia a dia. Para vocês fazerem pela manhã, ou à noite, ou pela manhã e pela noite, é a escolha de vocês, mas a ideia é que vocês façam diariamente, até porque depois o corpo de vocês vão se adaptar, o nosso cérebro, né, é adaptado, né, inclusive é que a média de adaptação para o cérebro são 21 dias, tem muita meditação, tem que ter até coisa de 21 dias, porque a partir dali, o corpo já pede, você vai fazer sem pensar, você vai estar fazendo, utilizando a técnica, que é algo importante para a gente, que é justamente trazer a respiração para os pulmões e para o diafragma. Então, é o seguinte, vamos ver se a gente consegue. Eu acho que para fazer essa técnica vai dar vocês ficar em pé, para deixar livre aqui, por gentileza. Na escadinha é isso aí. E aí, então é o seguinte, a gente vai trabalhar, né, principalmente o diafragma. Vou pedir para vocês, a gente vai contar, por isso a respiração consciente. A gente vai estar prestando atenção na contagem. Vou fazer bem curtinho inicialmente, vai ser só 1, 2, 3, puxando, 1, 2, 3, segurando, e 1, 2, 3, soltando, expirando, tá? O que a gente vai fazer? Quando puxar o ar, vou contar com vocês, vocês vão segurar o ar e vão empurrar o ar até a barriga, tá? Para passar pelo diafragma. Vocês vão segurar um pouquinho, e aí depois a gente vai contar 1, 2, 3, vocês vão soltar. Quando vocês soltarem o ar, lembrando que quando vocês jogarem o ar para a barriga, vocês sentem a barriga aumentando, tá? A barriga tem que crescer. Então, a gente vai sentir que o oxigênio está entrando. E quando soltar, vocês vão trazer a barriga para uma espécie de murchão, para dentro. Aí a gente vai inserir. A gente vai ficar bem. Isso que é o correto, né? Que muita gente passa inventiva, né? Eu fazia, depois que eu aprendi. Pois é, né? A gente acha que né, a nação vai, mas é assim que tá passando. É, ao contrário, criança, a gente, bebezinho, se você já prestaram atenção, bebezinho, como é que ele respira? A gente não sabe respirar. A barriguinha, o tempo todo, porque ele respira por diafragma, pulmões e diafragma, que é a forma correta de respirar. Inclusive as crianças respiram ainda, no crescimento, elas ainda estão respirando de forma correta. Por isso elas têm muita energia vital, elas têm muito prana, elas estão muito cheias de energia, porque elas conseguem ainda captar. A gente, à medida que vai crescendo, a gente começa a perder isso, muito imediatista, a gente começa a respirar curtinho, e a gente começa a ter, inclusive, até os ombros, né? Começa a ficar mais, à medida que a gente vai, o corpo vai envelhecendo, os ombros também fecham, tá? Por isso, se a gente estiver trabalhando em respiração consciente, os ombros não vão descer. A gente não vai ter esses ombros assim. Porque a gente está expandindo sempre o tórax, sempre os pulmões. É como é importante. Até a postura da gente não fica prejudicada. Tá? Então vamos lá. A gente vai puxar o ar e vai encher a barriga, tá? Então, vamos lá. Puxando o ar. 1, 2, 3. Segura, enche a barriga. Estou contando. 1, 2, 3. Solta o ar pela boca. 1, 2, 3. Puxando a barriga. Isso. Essa é bem rápida. Eu estou conversando bem, 1, 2, 3, bem curtinho, porque tem gente que não consegue muito. Outra informação importante para você deixar. Quando vocês começarem a trabalhar isso, eu tenho certeza que vocês vão fazer isso em casa. Né? Eu já tenho certeza. Deixa eu espiritualidade me por favor, ajudarem, se alguém quiser. Vocês, quando estiverem fazendo, pode ser que algum de vocês pode se
sinta um pouco de tontura. Normal. O cérebro de vocês não estão adaptados ao oxigênio dessa forma. Mas é normal, vai passar. Inicialmente isso pode acontecer. Não fiquem. Podem ficar sossegados. Então, vamos lá mais uma vez. Vamos mexer a barriga. Puxa o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Segura com a barriga cheia. 1, 2, 3. Solta pela boca. 1, 2, 3. Mexendo a barriga, tá? Mais uma vez, vamos lá. Postura. Puxa o ar. 1, 2, 3. Enchendo a barriga. Segura. 1, 2, 3. Solta pela boca. Soltar. Mais uma vez. Enchendo o ar. 1, 2, 3. Enchendo a barriga. Diafragma. Segura. 1, 2, 3. Solta o ar. 1, 2, 3. Então, mais ou menos assim. Antes de encerrar a técnica, eu vou fazer uma técnica. A mesma técnica, a gente só fica de uma vibração mais um pouquinho para cima. Para a gente terminar. Quando vocês soltarem o ar, agora, expandam. Expandam agora sentindo o oxigênio passando pelos pulmões. Eu quero que vocês sintam o oxigênio passando por aqui. E aí, vocês chegando até aqui, enchendo a barriga. Depois eu quero que vocês sintam de baixo para cima, que é onde a gente tem, né? O chakra básico, onde tem uma potência energética, também chamada de Kundalini. A gente vai trazer e soltar, e liberar, tá? Eu vou contar até 6, para vocês conseguirem. Agora é 6, aumentei, para finalizar. Já percebi que consegue. Ó, vamos lá. Sentindo o ar pelos pulmões, tá? Vamos lá, puxando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura. Soltando, bem aberta a boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. Bora lá. Vou contar. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura. Expande, sentindo, tá sentindo? Libera. Boca aberta. 1, 2, 3, 4, 5. Bacana. Essa respiração vocês podem fazer todos os dias, tá? E é de suma importância para vocês, porque vocês não podem oxigenando o corpo físico, mas também não só a mente, mas vocês estão oxigenando, né, trazendo energia vital para o espírito. Olha, para quem tem labirintite, você pode fazer leve a técnica de respiração naquela coisa. Ah, sim, sim. É possível por conta, como eu falei, fora a oxigenação, não tem o hábito da oxigenação, você vai labirintite. Foi agora da última vez que eu senti no início. Eu comecei a fazer isso, ele depois melhorei. Agora de 6, é isso. Para que a labirintite ao longo da relação, a gente pode trabalhar melhor essa com o nariz. Com a nariz. Mas eu acho que essa mesmo, fazendo, essa vai ser melhor para mim. Sim, sim. Comece com a da narina e depois passe para o diafragma, porque aí seu corpo vai se adaptando. É bacana também. Pode sentar. Sim. Ajuda a pergunta, ajuda a emagrecer? Ajuda. Sabe o que faz? Na hora de pensar em comer alguma besteira, faz a respiração, que vai ajudar a emagrecer. Então, antes da gente encerrar, eu só vou deixar aqui uma mensagem que um dos yogis, né, lá indiano, deixou para a gente encerrar aqui. O nome dele é Yama Govina. Ele é um lama tibetano. E ele pede, né, a proposta, né, de trazer o prana para a gente, e lembrar, quando tiver respiração, lembre que esse ar está vindo, uma energia
cósmico universal. Lembre-se que vocês estão se abrindo para a natureza, captando a energia cósmica universal para vocês, para poder potencializar. Olha, abriu bastante tempo. Até desentupiu foi tudo agora. Tá beleza, tá ótimo. Então, todo mundo de atrás já disposto, vamos elevar nosso pensamento, fechar um pouquinho os olhos que a gente está encerrando. Eu vou colocar aqui, falar a mensagem aqui do Yogi. Se der, se quiser colocar 5 minutos para meditação, que dá? Especial, é a primeira palestra do ano. É especial. Muito obrigada. Hoje é especial. A gente vai colocar aqui, né? Eu só vou trazer a mensagem. Eu te aviso. A mensagem do Ilhama aqui da turma é a seguinte. Ele começa assim: tomar, dar e esquecer. Inalando, né? A ideia que ele está trazendo sobre inspiração e inspiração. Inalando, eu tomo o mundo em mim. Exalando, eu me dou ao mundo. E vazio, eu vivo em mim. Viver sem o eu é um vazio supremo. Inalando, eu tomo o mundo em mim. Exalando, eu me dou ao mundo. Vazio, eu conheço a abundância. E sem forma, eu realizo. Eu acho essa mensagem, achei fantástica, porque traz o mundo para mim e eu me dou ao mundo. Então a gente agora vai, já que é a primeira do ano, foi liberado pelo coordenador, a gente ter 6 minutinhos, Vai um pouquinho mais de 5, era 5, mas como é a primeira do ano, pode, E aí vai aproveitar, vai ter um passo, vai ser coletivo, enquanto estiver acontecendo a meditação. Pode dar uma pausinha rapidinho? Já começa assim. Eu vou pedir só para vocês ficarem confortáveis da forma que vocês estão sentados mesmo. Pode ficar confortável, só com os olhos fechados, só dando atenção à mensagem, à meditação. Então, aproveitem e sintam a respiração. Já escuta o som, já puxando o ar e liberando o ar pelo nariz, tá? Puxando. Você vai se acalmando, se tranquilizando cada vez mais. Observe o ar entrando e saindo do seu corpo. Imagine que quando você inspira, você preenche cada cavidade interna do seu corpo, que se expande como um balão de ar. O ar refrescante entra, amaciando seus pulmões e relaxando todo o seu corpo, que fica cada vez mais leve e tranquilo. E o ar quente sai, levando com ele as tensões e as preocupações. Sinta-as indo embora a cada respiração. Ainda nesse exercício, analise delicadamente o seu corpo. Identifique as áreas do seu corpo que são mais tensas ou doloridas. Inspire. E imagine que o ar entra e flui diretamente para essas áreas. Você está redirecionando o ar para as áreas do seu corpo que precisam de cura. Visualize a área de tensão e dor como uma região avermelhada e quente. Mas quando o ar chega até lá, você sente o refrigério chegando com ele. E amacia os seus músculos.
contraindo cada célula. Sinta a sensação de alívio. Inspire. Relaxe. Inspire. Relaxe. Agora preste atenção ao som da minha voz. Eu farei uma pequena contagem de 3 a 1. E a cada número, você aprofundará o seu corpo neste relaxamento. 3. Uma onda relaxante começa na sua cabeça e corre lentamente pelo seu corpo inteiro, descendo e amaciando cada músculo. Corre pelos ombros, tronco, braços, pernas, até chegar aos seus pés. A sua respiração agora se acalma e fica mais suave, relaxada. Você sente o seu corpo cada vez mais leve, como se estivesse flutuando, pairando pelo ar. O seu corpo inteiro agradece a você por se proporcionar este momento, por se dar a chance de ter um tempo só para se acalmar. Permaneça mais alguns momentos nesse estado de relaxamento e de tranquilidade. Pronto. Agora você está voltando ao seu estado natural de atenção. Está saindo do processo meditativo. No decorrer dos dias, é comum que muitas atividades nos façam esquecer de cuidar do nosso corpo, da nossa mente e principalmente do nosso espírito. Assim, o nosso corpo acumula tensões e com o tempo as tensões se tornam dores e podem evoluir para doenças mais sérias, desregulando nossos sistemas internos. E tudo isso provém de uma falta de equilíbrio que muitas vezes nós mesmos causamos. Conseguiram respirar, entrar, pode relaxar, soltar o corpo. E que façam, né? Em casa. Que a ideia aqui é levar a mensagem para que vocês produzam em casa.